Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso sexto encontro de História do Direito e compete a nós, enquanto estudiosos do direito, futuros operadores do direito, discutirmos na universidade, onde nós formamos os bacharéis em Direito e nas ciências jurídicas e sociais aplicadas, que é um título extremamente pomposo, que pressupõe o estudo sistemático das diversas ciências jurídicas em um certo conhecimento aliado às ciências sociais aplicadas. De modo geral, o direito tem sido estudado como um objeto fora da história, desvinculado dos problemas econômicos, imune aos clamores sociais, infenso aos debates políticos, ideológicos e pouco propenso à investigação científica e filosófica, sendo lamentável que para boa parte dos que se dedicam ao estudo e à construção do direito, todos os dados estatísticos que revelam a nossa sofrida realidade sejam considerados juridicamente irrelevantes. Com esse trecho de Antônio Cavalcante da Costa Neto, da obra Direito, Mito e Metáfora, Os Lírios Não Nascem da Lei, que eu quero iniciar a nossa aula de hoje, demonstrando a importância da história no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, principalmente para que possamos aplicar o direito de uma forma um tanto quanto mais justa. E com isso, quero dizer bom dia aos que chegaram no horário correto, não é? Bom dia, André Luiz, o André Roberto, a Camila, a Cíntia, o Davi, a Heloísa, Emanuele, Flávia, Giovana, Guilherme, Yael, Iris, Isabela, Isadora, Joyce, Júlia, Kedma, Letícia, a outra Letícia, Lívia, o Lucas, o Marcos, a Aisha, acho que eu acertei, o Pedro, a Tainara e o Vitor. Hoje, então, o nosso objetivo seria iniciarmos os nossos seminários com o tema 1. Como nós não formamos o grupo 1, então os nossos seminários, na verdade, apresentado por vocês, vai ter início na próxima semana com o tema 2. Aos colegas novos que estão ingressando agora, se encaixem no grupo 2 e 3, que, salvo engano, são os grupos menores, né? Então, dá para encaixar aí. O tema de hoje, que seria do grupo 1, é o conceito de história para Walter Benjamin. Mas antes de iniciar com o conceito de história do Walter Benjamin, que é o texto que está inserido para vocês lá junto ao SIGA, eu quero começar com o pensamento e depois com uma imagem. A história é sempre escrita pelos vencedores. Quando duas culturas se chocam, o perdedor é extinguido e o vencedor escreve a história em livros. Já pararam para observar isso? A história nunca é escrita pelos vencidos. Livros estes já exaltam sua própria causa e menosprezam o inimigo vencido. Como Napoleão disse, o que é história senão uma fábula? A história é nada mais do que algo que nos é repassado, contado, criado, recriado, mexido e remexido, como a gente sempre ressalta com os dizeres de Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. E aí, a minha reflexão de hoje para vocês é esta imagem do quadro Las Meninas, de Diego Vázquez. Aí nós temos a família do Felipe IV, do rei Felipe IV, e ela está sendo pintada. Né? Está sendo pintado um quadro, como vocês podem observar, e quem é que está sendo pintado?
Porque olha bem para a imagem, as pessoas estão todas olhando para nós. Quem está sendo pintado nessa imagem? O que está sendo pintado? Prestem bem atenção na imagem. É isso que o Walter Benjamin vai discutir conosco quando ele vem trazer o conceito de história. Porque a história tem uma aura, ela tem uma essência, ela tem um motivo, ela tem um porquê, um para quê. E o que está sendo pintado aí? Vocês conseguem imaginar o que está sendo pintado nesta obra? Todos eles? Nenhum deles? O que está sendo pintado? Olhem bem para a obra. Tem a anãzinha aqui do lado direito, tem as crianças. O que está sendo pintado nessa obra? Onde está a aura, a essência dessa obra? Nós podemos tirar várias conclusões aí, né? É um porta-retrato, não está pintando nada, ou está pintando alguma coisa, não sei. Reflitam que nós vamos voltar. Sobre o conceito de história, então, para Walter Benjamin. Walter Benjamin é um historiador contemporâneo. Ele é de 1892 a 1940. Ele foi um filósofo, ensaísta, crítico, historiador e tradutor alemão. Ele deixa uma vasta obra, além de ter construído para a teoria contribuído, para a teoria estética, para o pensamento político, para a filosofia e principalmente para a história. Ele foi um escritor da Escola de Frankfurt, que nós já falamos dela, né? Que a princípio é uma revista e onde os historiadores vão escrever, se expressar. É uma das escolas mais contemporâneas, onde a estética vai ter a sua prevalência aí. Estética não é somente no sentido de beleza, de bonito, né? Estética, inclusive nas formas de escrita. Dentre as suas principais obras, vai se destacar a obra de arte na era da reprodutividade técnica. E é nessa obra de arte da reprodutividade técnica que nós vamos chegar nos dias de hoje e vamos discutir ramos específicos do direito, tal como o direito à moda. Porque ele vai dizer que tudo hoje é reproduzido. Nós não criamos nada novo. Nós sempre reproduzimos algo que já existe. Eu já usei com vocês como exemplo a calça jeans para as meninas, né? Que era de cós baixo, depois de cós alto, depois boca de sino, aí voltou o cós baixo, depois o cós alto, aí ela voltou como flare e era nada mais do que a boca de sino. Isso é reprodutividade. As coisas se reproduzem, não se criam nada de novo. Então, a história, ao mesmo tempo que é algo do passado, ela se torna algo do presente em instantes, em segundos, porque é proposto por alguém, por intermédio de uma ideologia, como nós vimos ontem, quando falamos um pouco de Marx. É o surgimento das massas, provindo das técnicas de reprodução, que torna possível a transformação da arte e do modo de percebê-las, de observá-las. De acordo com o Walter Benjamin, o fenômeno das massas e a grande quantidade de obras de arte permitem à arte se libertar de todo o poder fascista e de toda alienação das massas. Ele quer dizer que, ao mesmo tempo em que a obra de arte é algo espetacular para os seus conhecedores, para os seus estudiosos, ela é imposta. Mas que se ela é imposta e alguém vai ser obrigado a criá-la em prol do capitalismo, ela vai ser reproduzida. E quando ela passa a ser reproduzida, ela é reproduzida para as massas. Quantas cópias da bolsa Louis Vuitton nós temos por aí, não é? E só de bater o olho, quem conhece sabe que é falsificada, né? Ou que é uma réplica.
Só de bater o olho a gente sabe, assim como o sapato lá das meninas e tal. Isso é o libertar que o Walter Benjamin vai trazer para nós. Só que, ao mesmo tempo, quando as massas se libertam e criam, reproduzem isso, está se perdendo a aura, está se perdendo a essência. Tudo pode ser considerado uma obra de arte, porque tudo tem a sua estética, desde a camiseta que nós vestimos, ao pijama, ao chinelo, a caneta azul, né, da música Caneta Azul, né, tudo isso são imposições. Por que saiu a música da Caneta Azul? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Todas as propagandas que tinha bendita da musiquinha da Caneta Azul era uma caneta Bic. Vocês viram que não era de outra marca? Será que não é uma imposição às massas para que compre a caneta Bic? Será que as pessoas não estavam deixando de comprar a caneta Bic e, por um acaso, será que surgiu a musiquinha da caneta azul? E todas elas eram da mesma marca. Por quê? Porque é a caneta das massas, mas ela tem uma arte, ela é uma arte das massas, do povão, é a cultura de massa. Então, se a gente vai lá no camelô comprar porque é mais barato, é porque nós somos da massa, nós somos da classe proletária que estamos indo buscar a aquisição de uma obra de arte. Quantas lojinhas dessas tem por aí que vendem quadros maravilhosos? São reproduções, mas e a essência? E a aura do pintor? Olha o porquê que as obras de arte verdadeiras são caríssimas, são colecionadas e são vendidas em grandes leilões por preços altíssimos, porque tem toda a essência do seu pintor, do seu criador. Não que nós não sejamos capazes de produzir uma obra de arte também que se torne famosa. Podemos, mas hoje, na nossa contemporaneidade, nós vamos ver isso mais presente na moda, na vestimenta. O que é a reprodutibilidade técnica da obra de arte? Ela vai ser a capacidade de reproduzir as obras de arte em grande escala. A arte passa a estar acessível a mais observadores e de formas diferentes. A autenticidade vai ser a característica da obra original que se mantém mesmo com o advento da reprodutividade. Mas será que essa autenticidade vai se manter? Se nós utilizamos uma camiseta falsificada, que não é da Dudalina, por exemplo, nós vamos ver que o tecido é diferente, porque as camisas da Dudalina têm um tecido de um determinado tipo, né? Se nós comprarmos uma que não é a original, que não é autêntica, não vai ter a mesma essência, não vai ter a mesma aura. Uma joia, por exemplo, que seja uma réplica, porque as joias, elas são praticamente impossíveis de serem idênticas. E nós vamos nas lojas, nós vemos várias joias idênticas, mas se for uma joia verdadeira, nós vamos ver que é muito difícil ter peças idênticas. As canetas Montblanc, né, que os homens, né, que são mais fissurados nas canetas Montblanc, no ano retrasado, saiu uma edição da caneta Montblanc, uma edição especial do Pequeno Príncipe, com apenas 120 cópias no mundo. A caneta custava R$ 5.500, ela é azul e tem o Pequeno Príncipe dourado no corpo da caneta toda. R$ 5.500, apenas 120 cópias no mundo. E aí vocês acham que não tem a réplica dessa caneta? Tem, mas e a autenticidade? E a essência? Será que foram pagos impostos para que essa
caneta tenha sido replicada, reproduzida, tem um imposto aí por trás, mas que não é o imposto original, porque não é a caneta original. Ela vai ter uma marca diferente, embora ela tenha o símbolo da Montblanc na ponta, né, na tampa dela. No ensaio, a obra de arte, na época, em suas técnicas de reprodução, que é de 1936, o filósofo Walter Benjamin, ele afirma que, com as novas possibilidades de reprodução técnica desenvolvidas entre os séculos XIX e XX, a obra de arte perdeu a sua autenticidade e autoridade, que lhe era conferida através da sua duração no tempo. Aliás, a autenticidade das técnicas de produção e reprodução das obras, representada principalmente nas formas de fotografia e principalmente no cinema. Por outro lado, ao perder aquilo que o filósofo chama de aura, de essência, a arte deixa para trás o aspecto elitista, deixa de ser da elite e tradicional e passa a ser do povão, né? Deixando de ser privilégio apenas de alguns para atingir a grande massa, para atingir todo mundo, passa a ser reproduzido. Ou seja, segundo Walter Benjamin, as novas técnicas de reprodução da arte poderiam, em última análise, promover a democratização no campo das artes. Nesse ensaio, o Walter Benjamin, ele busca, através da análise das novas experiências estéticas do século XX, um diagnóstico para o indivíduo e para a sociedade do seu tempo. Por que excluir as massas das obras de arte? Se muitas das vezes é a massa que produz, que cria essa obra de arte em prol de uma classe burguesa, e essa massa não tem acesso a essa obra de arte. Hoje nós temos museus onde as exposições vão passando, né, principalmente pelas capitais, de capital em capital, para que as pessoas tenham acesso. Quantos de nós já teve acesso a um museu e a ver uma obra de arte verídica, que não seja uma reprodutividade? Poucos de nós já tivemos essa oportunidade, não é mesmo? E aí, o que nós mais vemos como reproduzido dentro das obras de arte é esta obra, que é a criação do Michelangelo, né? Isso nós vemos em qualquer lojinha por aí. Esse quadro nós podemos comprar ele vai estar pintado, ele vai estar impresso em papel, com vidro na frente para dar uma disfarçada, né? Mas é a obra de arte, dentre todas, é a obra de arte que todos nós conhecemos e que quem quiser adquirir pode ir em qualquer lojinha do comércio aí que vocês vão encontrar essa obra de arte. Mas e a essência? Cadê os detalhes? Olhem bem para essa obra de arte. Ela é opaca. Não está opaca? Não está meio sem fundo, sem sentido? Você olha para ela, você não vê muitas riquezas de detalhe. Por quê? Porque é uma impressão simplória da obra de arte verídica, é a reprodutividade. Para quê? Para que a massa tenha acesso. Mas uma vez que a massa tem acesso a uma obra de arte como essa, será que a massa vai se propor a buscar conhecer a essência dessa obra, mesmo ela não sendo a original, a autêntica, que tem a sua aura, que tem a sua essência? Vai se buscar o significado, o sentido, quem é quem na obra? O que é isso, esse monte de gente em volta do outro? O que é isso? O que está representando aí? Aonde está a obra original? Ela está num lugar muito conceituado, não é? Será que as pessoas vão buscar isso? Ou bate o olho e fala, esse negócio é famoso, vou comprar, vou colocar lá na minha cozinha, né, na minha sala de jantar.
vai ficar lindo lá. Outros já vão olhar, vão falar, vou pôr no meu banheiro, porque ele está sem roupa, né? O outro vai olhar e vai falar, vou pôr na sala, porque vai chamar atenção. Mas e a essência? Cadê a essência? Promove-se a massa para que a massa tenha acesso a isso, e quando a massa tem acesso a isso, ela vai buscar uma aura, por mais que nessa impressão não se veja a essência, não se veja a riqueza de detalhes, é isso que se discute, é isso que o Walter Benjamin vem propor para nós. A ideia de história e de toda a sua múltipla significação é o conceito central que garante uma espécie de unidade secreta à obra de arte. No entanto, ocupar-se do conceito de história tem um objeto bem definido. O discurso oficial sobre a história é a fonte que gera conformismo social e político. O discurso oficial sobre a história é a fonte que gera conformismo. Comecei falando para vocês hoje que o direito não tem dado vozes aos detalhes da história, que nós aceitamos as coisas, não nos incomodamos e não discutimos historicamente, filosoficamente, nem politicamente. E é isso que o Walter Benjamin vem propor para nós, que nós busquemos a história como uma fonte que e não de aceitação da história dos vencidos, do conformismo, e que tudo isso vai envolver uma relação estritamente política, dialógica, dialética, porque política não é voto. A história se cria a partir do próprio presente, com toda certeza, de maneira que o que consideramos história nada mais é do que um discurso histórico, a historiografia, aquilo que é escrito e que nós acreditamos e nos conformamos. Esta ideia já presente na sua obra, o drama barroco alemão, passa a ser central nos anos em que ele se aproxima do materialismo histórico. Essa obra também é do Walter Benjamin. O materialismo histórico é a representação da luta de classes por uma igualdade. Ela que permite compreender o passado, o futuro e o nosso presente. A história ela é o progresso que pressupõe uma certa liberdade. Ela percebe a conquista dos vencidos como a vitória da classe dominante. Os vencidos vão ser sempre a classe dominante. E esse materialismo histórico é, então, o processo de análise, de compreensão do passado, que pode melhorar o nosso presente e, quiçá, trazer um futuro melhor. É proporcionar o acesso às massas, mesmo que perdendo a aura, mesmo que perdendo a essência das coisas. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado como ela se apresenta. Olha o papel do historiador. No momento do perigo ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição, da cultura, como os que a recebem. A história é uma ciência humana muito importante que estuda os acontecimentos e povos do passado. História é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. A história é atemporal. A todo instante nós estamos fazendo história e ela sempre vai trazer algo positivo ou algo negativo para a nossa reflexão. A história, ela analisa os processos históricos. Por isso que nós utilizamos sempre a palavra processo evolutivo histórico, e não a evolução histórica dos tempos. Por quê? Evolução histórica dá o sentido de que evoluiu e parou no tempo. Processo, não. Processo é algo constante. Estamos em constante transformação e isso faz parte da história. Personagens e fatos para poder compreender um determinado período histórico
cultural e civilizacional. Por que que dentre os personagens da história nós conhecemos apenas alguns? Nós conhecemos personagens pobres da classe baixa, da cultura de massa, das grandes massas na história. Nós conhecemos reis, rainhas, imperadores. Cadê os plebeus? Cadê os escravos? Cadê nossa cultura? E a história vai, num determinado momento, trazer um arrependimento para isso e vai tentar se redimir disso, porque nós só contamos a história dos poderosos e da classe comum, da classe proletária. Ela que lute, ela que vá promover os seus movimentos sociais para conquistar os seus direitos e aparecer no livro de história, porque senão não vai aparecer. Ele nos adverte que a transformação do passado em história é função do presente do historiador ao interpretar aquilo, do momento do tempo e do lugar em que o discurso é engendrado. O historiador tem que voltar no tempo, se colocar no tempo, se imaginar no lugar daquelas pessoas. Ele não vivenciou, ele não está contando a memória, ele está contando uma história, é uma reinterpretação. Não se trata tanto de restaurar o passado, nem sequer de reconstruí-lo, como pensou o historicismo, mas sim de criá-lo. A história é criada, porque ela vai ser recontada. Ela não é contada por quem vivenciou. E aí ele vai trazer alguns pontos interessantes que nós podemos destacar dentro do texto. O passado traz consigo um índice misterioso. O passado, com toda certeza, é cheio de mistérios e que mesmo o historiador se colocando naquele tempo, naquele espaço, naquela localização, atividade em que nós fazemos quando nós vamos produzir uma análise literária, não é? Qual é o tempo, qual é o espaço, né? Que são perguntas que respondíamos lá na aula de português, no ensino médio. O historiador tem que fazer isso. Ele tem que buscar o mistério. Qual é a essência disso? Qual é a áurea dessa história? O que realmente aconteceu? Ele não pode inventar. O cronista que narra os acontecimentos é o historiador, sem distinguir entre os grandes e os pequenos. Leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido na história. Tudo deve ser contado, recontado, e muitas vezes vai ser criado e recriado, mexido e remexido. Grande exemplo disso nós tiramos da religião, que cada um interpreta a religião de um determinado modo, de acordo com os seus dogmas, com as suas crenças específicas. Somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do seu passado. Temos um exemplo disso, não temos? As cotas raciais. As cotas raciais não é um momento em que a humanidade está se redimindo, a nossa sociedade brasileira está se redimindo de um passado histórico de muita destruição, de muita desigualdade para com a cultura afrodescendente, mas ao mesmo tempo em que oferece as cotas raciais para proporcionar uma igualdade, uma equidade entre os povos, se nós pararmos para analisar, hoje nós não precisamos mais das cotas raciais, porque a nossa sociedade, a nossa população brasileira já está toda miscigenada. Nós não temos mais raças puras, ou é branco, ou é preto, ou é amarelo. Essas são as raças, não é pardo, nem negro, embora possa se sentir ofendido pelo uso do preto, é a cor. Então, é branco,
preto e amarelo. É assim que é a regra antropológica. Nós usamos negro porque nós, às vezes, nos sentimos ofendidos ou nos sentimos como se estivéssemos ofendendo a outra. Mas o correto é utilizar o termo preto, e vocês vão estudar isso em antropologia. Então, somente a humanidade é que pode se redimir de alguns passos da história que foram mal contados. Esses passos mal contados podem ser rehistoricizados dentro da história, recontados de uma maneira diferenciada. A verdadeira imagem do passado perpassa veloz. A verdadeira imagem do passado passa muito rapidamente, em milésimos de segundo, e nós não percebemos. Nós estamos fazendo história nesse determinado momento. Essa nossa aula vai ficar gravada, vai lá para dentro do SIGA. Quando mudar o semestre, ela vai para um arquivo da universidade, mas ela também está no meu canal do YouTube, então ela vai ficar lá no meu canal do YouTube até o dia que eu resolver colocar ela privada ou excluir ela, não é? Porque senão ela está pública lá no meu canal do YouTube, vai aparecer todos vocês lá, basta procurar. Então a história está sendo feita a todo instante. Eu posso pegar o conteúdo dessa aula, rever lá o vídeo e produzir um artigo científico, um texto e publicar num evento, por exemplo, contando tudo o que aconteceu nesta aula, quais foram os comentários, as impressões de vocês, mas aí vem alguns detalhes. Eu posso usar o nome de vocês? Eu posso usar o nome de vocês, porque quando vocês assinaram a matrícula de vocês na universidade, vocês autorizam o uso da imagem, vocês não devem nem ter percebido isso. Vocês autorizam o uso da imagem, eu posso usar o pensamento de vocês. Mas seria ético da minha parte usar o pensamento de vocês sem a autorização de vocês? Para mim, enquanto professor, não seria ético. Para eu usar uma fala de vocês, eu preciso dessa autorização. Isso acontece quando nós formos escrever a nossa monografia de conclusão de curso, os trabalhos que vocês forem apresentar nos congressos aí da vida, né? Que espero que em breve comecem a publicar nos eventos e que nós possamos estar juntos nessas publicações. Sempre que formos tratar de alguém, vamos buscar a autorização. E essa autorização ainda é submetida ao Conselho de Ética da universidade. A universidade tem que entender que é de extrema relevância a voz dessa pessoa, dar voz a essas pessoas para que possamos inseri-las dentro dos trabalhos, senão nós não podemos publicar em nome da universidade. Então, a história é feita a cada momento por nós. Nós somos os protagonistas da história quando contamos a memória e quando nos colocamos no papel do historiador, fazendo esse retrocesso histórico. O passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento em que ele é reconhecido. Por isso que nós, na história, sempre enaltecemos a figura de reis, rainhas, príncipes e princesas. É tão lindo ver aquelas regras, né? De que o homem tem que descer do carro primeiro, abrir a porta para a mulher descer, porque isso é uma questão de honra, né? O homem tem que ser todo cauteloso com a mulher. Mas e a igualdade de direitos? Se a mulher busca o empoderamento, isso deve prevalecer? Vocês já viram algum homem fazer isso para uma mulher negra, por exemplo? São as discrepâncias da nossa história, da nossa cultura, da nossa sociedade. E isso vem da onde? Vem dos frutos da história, dos contos de fada que moldam a nossa moral, a nossa consciência. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Nós não conhecemos a história realmente como ela foi, porque não existem verdades absolutas, elas são relativas, não é?
significa apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar a imagem do passado, como ela se apresenta no momento do perigo ao sujeito histórico, sem que ela tenha consciência disso, sem que ele tenha consciência disso. Muitas vezes fazemos a história sem termos consciência. Hoje a história é feita por grandes tragédias. Já pararam para observar isso? A chacina não sei da onde, e vai sair no jornal. Se saiu no jornal, esse jornal já é uma fonte histórica. Porque quem escreveu? Presenciou a cena? Não. Coletou informações e, a partir dessas informações coletadas, contou uma história. Vai sair na revista Veja, na revista Época, sei lá em que revista. Professor. História, sim. Relacionado a essa questão de notícia, eu ouvi o Pedro Bial falando uma vez que notícia boa não dá ibope. Aí, acho que é até uma questão cultural da imprensa, né? É a questão cultural da imprensa, de propagar a espetacularização da história, e aí a gente destaca os programas do Ratinho, Luciana Gimenez, Casos de Família. Quem assiste esses programas? A massa. Por quê? Porque a massa, quanto mais baixa ela for, mais ela vai querer espetacularização. Olha as pessoas cultas, se elas vão assistir esses tipos de programa. Elas já vão assistir programas jornalísticos, séries interessantes, que vão contribuir para o seu desenvolvimento. Para o Estado não é nada interessante que as pessoas se desenvolvam. E a história ajuda a essa propagação das grandes massas. Professor, Oi? Eu posso falar rapidinho? Pode falar. É que eu não vejo, é que assim, quando eu estou transmitindo o slide, eu não consigo ver vocês, por isso. Tá, desculpa. Pode falar. Mas assim, eu acho que é uma questão mais estratégica essa questão da mídia propagar tanta notícia ruim. Você mantém as pessoas dentro de casa para que elas assistam o seu programa. Minha avó, por exemplo, não tá saindo de casa, tá em pânico, sabe, em choque, não consegue sair, fica só assistindo televisão, assistindo jornal. O pânico mantém as pessoas dentro de casa e assistindo exatamente o que você quer. Exatamente, e isso é um momento histórico. É um momento histórico e é uma reprodutividade de um discurso. Que discurso é esse que está sendo propagado? O discurso do medo. Muitas pessoas estão hoje com síndrome do pânico de tanto assistir esses programas. As pessoas não conseguem mais ter relacionamento afetivo, as pessoas não saem de casa, embora temos que ter o nosso isolamento social, a gente pode sair no quarteirão, dar uma voltinha pelo menos, né? E não ficar preso com tanto medo. E isso vem trazendo grandes problemas psicológicos nas pessoas. Por quê? Porque é o jeito com que se conta a história na comunicação de massa, no rádio, no cinema, nas séries, nesses programas televisivos. Ontem à noite eu estava dando aula de teoria do direito e os meus alunos estavam falando que eles estavam ficando famosos por causa do programa de rádio que nós temos na outra faculdade. E aí eu falei para eles que eu nunca recebi tanta mensagem do programa de rádio como eu estou recebendo este ano, porque as pessoas estão tão presas em casa que elas estão dando voz àquilo que elas tinham abandonado. Quem tem o hábito de ouvir programa de rádio? Ninguém escuta programa de rádio hoje, né? E lá na faculdade nós temos um programa de rádio e as pessoas sitiantes que estão, da zona rural, que estão mandando muitas mensagens sobre o programa de rádio. O programa de rádio existe há 8 anos e estão hoje valorizando coisas do passado e não coisas tão do presente. Por quê? Porque está tendo mais tempo para isso, por causa da pandemia, estão sendo, de certo modo, oprimidas e obrigadas a retrocederem
Um pouco. Quantos de nós não nos prendíamos mais à TV? Estávamos mais ligados ao WhatsApp, às séries, ao Xbox, não é? E aí, hoje estamos? Nem tanto, né? Estamos presos no WhatsApp, muito presos ao WhatsApp, que tem nos trazido uma grande intoxicação, trazendo grandes problemas aí. Mas é essa tecnologia que tem nos salvado, né? Que tem nos ajudado aí um pouco. Nós precisamos da história, mas não como precisam dela os ociosos que passeiam pelo jardim da ciência, vai dizer o filósofo Nietzsche em Vantagens e Desvantagens da História para a Vida. Nós precisamos da história, mas não como precisam dela os ociosos que passeiam no jardim da ciência. Aqueles que não se atentam detalhadamente a coisas específicas, aqueles que se atentam ao todo, precisam da história. Para o Nietzsche, não. E por que ele coloca isso? Porque o Nietzsche é um crítico de tudo que acontece na sociedade. O Nietzsche vai ser principalmente um crítico da religião, quando ele diz que Deus está morto. Mas ele diz que Deus está morto no sentido de que é para as pessoas acreditarem em Deus, sim, mas analisarem as propostas religiosas, as propostas que são impostas por cada uma das religiões. Nietzsche era católico, filho de protestante, o pai dele era pastor, e ele é visto como um ateu na história, na filosofia, por uma questão de interpretação. Nietzsche não era um ateu, Nietzsche era cristão, e ele propunha críticas, porque ele era contra as imposições da religiosidade. E a história mostra a figura de Nietzsche de uma forma totalmente distorcida, somente pelo fato dele ter dito que Deus está morto. E não foi nesse sentido, é no sentido de que Deus está morto. Analisa aquilo que a igreja está propondo para você. Faça sua interpretação. É nesse sentido. E o sujeito do conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida. Quem são os oprimidos? É a classe proletária, que aí vai vir o pedagogo Paulo Freire e vai trazer a pedagogia do oprimido, onde ele vai trazer novas propostas de uma educação libertária, a partir das experiências que a pessoa vive, dos seus valores, nós vamos educar essa pessoa, alfabetizar essa pessoa, esse sujeito, né, de direitos. Então, começa a amarrar a importância da história com o papel de Marx na divisão da burguesia em proletariado, dessa estratificação da sociedade, e da importância da história, que vai representar a experiência das pessoas. Esses oprimidos, que em massa, no princípio, foi uma classe extremamente escravizada, hoje essa classe está em voga, conquistando seus direitos. Temos vários movimentos negros, principalmente aí no estado de Mato Grosso, e temos inclusive movimentos negros feministas. Mas eles não são vistos como uma classe que quer se vingar de algo. Estão sendo vistos como uma classe que busca sua igualdade de acordo com a sua equidade, que é a promoção da justiça, e não vista como uma classe de vingadores que consome, que busca uma libertação, porque foram os derrotados da história. Será que a classe baixa, a classe oprimida, que se nós fizermos referência ao início da nossa civilização, né, no Brasil, eu digo, os escravos foram vencidos, eles tiveram a sua libertação, que foi comemorada na semana passada, não é? Tiveram a sua liberdade, mas e aí, eles foram esquecidos? Politicamente até foram, mas começaram a buscar o seu espaço. O Estado começa a se redimir desse passado histórico, e essa classe, ela não se perdeu no tempo. Por quê?
porque a nossa cultura é toda afrodescendente. Observem a comida que nós nos alimentamos. Observem as estampas que nós utilizamos. Está na moda? Faz parte da cultura afrodescendente. Olha a dança. Vem da onde? A crença em imagens da Igreja Católica, por exemplo, vem da onde? Será que vem lá do cristianismo ou uma cultura afro já tinha? E aí vem a história da macumba, do candomblé, da umbanda, que é muito presente no estado de Mato Grosso, né? A macumba, que a gente pensa que é coisa ruim, vai usar galinha preta, vela vermelha, vela preta. O que uma vela vermelha ou preta faz, a branca também faz. É para iluminar alguma coisa, não é? Para trazer luz para alguém. Essa é a nossa crença. Não importa a cor da vela. A galinha não necessariamente precisa ser preta. O sangue representa vida. Por isso que são feitas oferendas aos orixás, que na Igreja Católica são os santos, né? No cristianismo vai ser os santos. Cada santo, lá no candomblé, ele é representado pela figura de um orixá. Ogum vai ser São Jorge. Iansã vai ser Santa Bárbara, né, que protege das tempestades, dos trovões, das ventanias. É Santa Bárbara. Cada orixá representa um santo da Igreja Católica. A macumba, ela vem dentro da história distorcida. Por quê? Porque os escravos queriam se libertar, e para isso eles fugiam, e os outros ajudavam. Essa ajuda era feito as matulas, né, as trouxinhas de comida. Então eles deixavam as trouxinhas de comida na estrada para aquele colega que fosse tentar fugir tivesse com que se alimentar no caminho. E aí começa a história da macumba, e que aquilo é uma oferenda para um orixá específico, enquanto, na verdade, era para aquele escravo que tentava fugir tivesse com que se alimentar. Então, nós distorcemos a história. Está vendo como ela é mexida, remexida, criada e recriada? Na Testemunhas de Jeová, por exemplo, o sangue é algo sagrado que representa a vida e somente Deus pode nos proporcionar o sangue, por isso que o dogma deles, a crença, é contra a transfusão de sangue. No candomblé, o sangue é oferecido aos orixás para trazer vida, para revigorar a vida daquele que está pedindo para o orixá, que está fazendo a sua prece, a sua oração. Mas eu preciso utilizar um animal? Não. Quando a gente está com dor de estômago, alguns não têm o hábito de pegar a folha de boldo lá, que a avó tem plantada no quintal, macerar a folha do boldo. Da folha do boldo não vai sair um caldinho lá, uma seivinha? Essa seivinha não é o sangue do boldo? Eu não estou fazendo uma oferenda em prol do meu objetivo, que é melhorar o meu estômago? Aquelas garrafadas que são vendidas por índios na feira, por pessoas mais de idade, né, que vão ser os curandeiros, o povo não acredita e toma aquilo. Se for analisar de uma forma fria, é macumba, é sangue. Aí a gente vai na missa, lá na Igreja Católica. Aí lá na missa, mata o cordeiro, não é? Toma o sangue do cordeiro e oferece o corpo do cordeiro para a gente se livrar dos pecados. Também é sangue. Olha aí, é a história. É a história sendo contada de maneiras diferentes, interpretada e reinterpretada. Tem diferença entre as religiões? Nenhuma. Todas vão acreditar no mesmo Deus, todas vão praticar as mesmas condutas de maneiras diferentes. É a reinterpretação da história. Cada um interpreta ao seu bel prazer, e nós temos que acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos, não tivermos a nossa fé,
a nossa vida não tem sentido. E a história vai estar presente nisso. Se nós buscarmos a história do cristianismo, nós vamos ver lá com Constantino que o imperador da época, ele estava em guerra com Constantino, isso porque ele era cunhado de Constantino, e Constantino, com o objetivo de constituir o poder, de virar o imperador, ele forma uma horda, o exército. E aí o feiticeiro, né, que naquela época eram os feiticeiros, o feiticeiro disse a ele que ele receberia um sinal divino se ele deveria ou não guerrear para ser o imperador. E naquela noite caiu um meteoro, e esse meteoro fez uma marca no chão. E o feiticeiro disse que aquilo era um sinal divino, e que ele deveria usar aquela marca como emblema de todo o seu exército, de toda a sua horda. Constantino fez o quê? Pegou aquele desenho, construiu todas as armaduras para o seu exército, para a sua horda, foi lá, tomou o império do seu cunhado, decepou seu cunhado, e isso virou o símbolo do cristianismo. Para se manter no poder, Constantino abraçou todas as religiões, até o momento em que ele abraçou todas, a hora que ele conquistou todas, ele disse que a religião que era mais valia, que era que valia mais perante todos, era o cristianismo. Aí vai vir depois, mais para frente, a revolta protestante, que a gente estuda lá em história geral, com datas específicas, mas são períodos. Isso também faz parte da história, faz parte da história do direito, né? Principalmente do direito romano. Nossa causa está a cada dia mais clara e o povo cada dia mais esclarecido. Nosso objetivo, não só no curso de Direito, mas em todas as universidades, em todos os cursos, é promover o estudo da história para que as pessoas se tornem mais claras, mais entendidas sobre o nosso passado, em prol da melhoria do nosso presente, para proporcionar um bom futuro. Isso é previsto, inclusive, na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, em outras palavras, né? Em outros dizeres. A história, ela é objeto de construção, cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras, cheio de agoras. Nesse agora está acontecendo o quê? Agora, o que está acontecendo aqui conosco? Nós estamos discutindo Walter Benjamin, o conceito de história, não é? E aí nós vamos colocar, e agora, José? E agora, Maria? E agora, André? E agora, Pedro? E agora, Letícia? O que está acontecendo aí ao seu redor? O que está acontecendo aqui no meu redor é diferente do que está acontecendo ao redor de vocês. Aqui ao meu redor, eu estou trancado no meu escritório, de frente para mim tem um aquário, tem um vidro, tem a piscina, meu cachorro está aqui na porta do lado olhando. E o agora de vocês, como que é? Contei a minha memória, se vocês repassarem isso, já virou história. Eu contei com riqueza de detalhes? Não, contei tudo muito superficial. E agora? E aí vem o poema, né? E agora, José? Será que o e agora, José, não quer dizer que nós temos que preservar e contar a nossa história, contar a nossa vida? E quando nós falamos de tudo isso, nós vamos falar do fashion law, que é o direito da moda. O direito da moda, ele é o que é mais reproduzido hoje. Como que funciona o direito da moda? O direito da moda, ele vai se basear nos direitos autorais, assim como a música, como um livro que eu escreva, que eu seja o autor. E no direito da moda, isso está bem presente na cultura de massa, né, no nosso meio social. Os grandes estilistas vão criar estampas específicas, com uma determinada textura, com uma linha não sei do que, né? E eles vão criar suas estampas específicas, vão criar as suas coleções,
e vão colocar ela nos maiores desfiles do mundo, né? E aí nós vamos ter Milão, vamos ter Paris, São Paulo Fashion Week, né? Onde vão ser lançadas as modas com as estampas e as criações. E aí vão lá os representantes das lojinhas populares, né? Riachuelo, Pernambucanas, CIA, Renner. E o que eles vão fazer? Vão copiar aquela estampa, aquele modelo e oferecer nas suas lojas para a massa. E a massa vai ter poder aquisitivo para comprar isso, porque vai ser vendido num preço mais barato do que a autêntica. Não vai ter a autenticidade daquele estilista famoso. Vocês podem pesquisar direito à moda, que vocês vão achar várias ações judiciais contra isso e vão encontrar as estampas que são reproduzidas. Dentre os mais reconhecidos, que já tiveram muitos problemas com isso, vão ser mais os femininos, né, do gênero feminino, e vai ser o André Lima, com os vestidos de festa, e o Victor Dezenck. O Victor Dezenck é um estilista que ele cria estampas, então ele não cria somente os modelos, os manequins, ele vai criar a estampa também. E ele cria muita imitação de estampa de animais e de estampas meio góticas, assim, só que com cores muito vibrantes, pink, fluorescente, amarelo, verde, laranja. Ele é bem ousado. São os dois que são mais copiados hoje e tem várias ações na justiça. Nós vemos as peças dele, dos dois, claramente nas lojas populares, como Riachuelo, Pernambucanas, Torra Torra. Nessas lojas a gente vê presente esse direito à moda. Eles podem entrar com ações judiciais contra aqueles que reproduziram, porque tem que buscar uma autenticidade, a marca é registrada, é patenteada, é deles. O mesmo que pegar um livro e falar, vai ali no Xerox da esquina e tira uma cópia do livro. Isso é plágio? Não pode. Mesmo que eu pegar um livro, pegar a ideia do autor e utilizar como sendo minha, também é plágio, é crime, não pode. Vou responder pelos direitos autorais, pagar indenizações altíssimas para isso. Há um certo tempo atrás, os vestidos de noiva que eram muito copiados. Hoje já não temos mais isso, devido ao grande número de aluguel de vestidos de noiva. Mas tinham muitas ações quanto a isso. Hoje não temos mais, temos até poucos estilistas famosos, né, que vão tratar disso. Versace é uma marca também muito copiada, e as canetas Montblanc, Ricardo Almeida, os ternos do Ricardo Almeida para os meninos, e as camisas da Dudalina, né, que são muito copiadas. Tudo isso envolve o direito à moda, envolve a reprodutividade do Walter Benjamin, que diz que perdemos a aura das coisas. Quem de nós nunca comprou um DVD ali do lado da Catedral de Cáceres? Todos nós praticamos um crime. Todo mundo já parou ali na barraquinha para comprar um DVD, não é? Um CD, sei lá. Isso também é direito, é reprodutividade, gera toda uma consequência jurídica. E o Walter Benjamin vem colocar isso na nossa cabeça. E aí, o nosso fórum de hoje, que é o nosso fórum de número 6, diz o seguinte: a origem é o alvo? Representa o pensamento proposto por Walter Benjamin sobre o historiar. O historiar, para o Walter Benjamin, se traduz nesse trecho que ele diz, a origem é o alvo, está no texto, tema 1 do seminário, né? A origem é o alvo.
Isso é o papel do historiador? Isso representa a história para o Walter Benjamin? Então essa é a missão de vocês hoje, e nós começamos a nossa aula com o quadro Las Meninas do Velázquez. E aí? O que está sendo pintado nesta obra? Nós conseguimos identificar o que está sendo pintado? Ou não tem nada sendo pintado? Se manifestem. E aí? Olhem bem para a obra. Todo mundo está sendo pintado? O que está sendo pintado aí? Eu acho que é a menina, ela tá muito bonitinha, assim, mas tá todo mundo arrumando ela. Eu acho que nós estamos olhando como se a gente estivesse dentro do espelho, sabe? Porque tem um artista do outro lado, ele tá vendo por outra perspectiva. De vestido branco, a loirinha, você fala. Sim. Desculpa. Uhum. Sim. E vocês? Vamos? O professor, Eu acho que está sendo pintado a visão do artista, porque tem um cavalete aqui, que acho que é tipo o quadro que ele vai pintar, né? Aí, e como a nossa visão está atrás desse cavalete, que seria a visão do pintor. Ele estaria pintando nós? Ele não poderia também estar mostrando o quadro que ele já fez? Ou ele está pintando nós? Por que ele estaria pintando nós? Tem essa menina toda vestida bonitinha aqui. Porque Vocês viram que tem até uma nazinha. Por que ele me pintaria? Por quê? Não, acho que ele está pintando O que é estranho. a visão, sei lá. O que é estranho Tem até uma é nazinha. que ele não poderia estar pintando. Ele poderia, se ele fosse pintar só a menina, aí ele não precisaria olhar para um espelho para pintar a menina. Eu fiquei bem complexada com essa parte. Não, verdade, tá certo. Eu acredito que ele pode estar pintando o contexto geral ali, até aquele rapaz lá no fundo, lá na porta. Eu acho que ele está pintando um todo, a cena total. Lá na porta é o mordomo do rei. Então, eu acredito que ele está pintando a cena total mesmo. Mas, Pode ser. porque senão ele estaria olhando diretamente para a menininha. Talvez no momento histórico ali, o que está acontecendo ali, né? Talvez Ou aquele bem momento pra dele imagem. presente. Olhem bem para a imagem. Acho que ele está pintando os bastidores da pintura, tipo. Isso. Como que essa menininha está se preparando para ser pintada, entendeu? Aquilo ali no fundo é um espelho ou é um quadro? Chegamos onde eu queria. Olha o que está sendo refletido no espelho na parede. O que está sendo refletido é o quadro que ele está pintando. Quem que ele está pintando? O Felipe e a esposa. Olha o Felipe aqui do lado direito. E o espelho refletindo a pintura dele. Gente, só eu que fiquei, tipo, super intrigada com um cachorro do nada na tela. É, um cachorro, mano. Eu também. O que o cachorro tá fazendo aí, velho? Olha a essência da obra de arte. É isso que o Walter Benjamin fala, que as obras de arte perdem a sua essência quando elas passam a ser reproduzidas para a massa. A obra está sendo pintada, ele está pintando, o que ele está pintando aqui no cavalete está sendo refletido lá no fundo no espelho. Olha lá o espelho. É o Felipe sendo pintado. E do lado tem o mordomo. Muito interessante, não é? É a nossa história, né? Presente no nosso dia a dia. E aí, vocês esperavam por isso? Sim, mas não. Porque eu tava esperando uma surpresa já disso aí, sabe? Ninguém tava conseguindo acertar. Tinha que ser um plot twist muito grande. Nós temos que ter um Parece olhar a gente crítico. analisando aqueles quadros que são só uns borrões assim, e a gente Exato. analisando. Em que cada Não um vai fala mal fazer do a meu sua povão, eu adoro análise. arte abstrata. Eu também gosto de arte abstrata. Mas foi muito bom, né? E isso faz a gente treinar bastante a nossa análise, a nossa perspectiva de signos,
porque o quadro, as obras de arte trazem sempre uma representação semiótica, que a gente fala. Representa um signo, representa alguma coisa que vai nos chamar a atenção. E nessa obra, o que chama a atenção, sem dúvidas, é o espelho lá no fundo, refletindo a obra de arte. Então é isso, pessoal. Respondam o nosso fórum. Tentem respondê-lo ainda hoje, né, para vocês já ficarem livres. Daqui a pouco vocês têm aula com o professor César? Sim? Isso. Isso. Então dá tempo ainda, né, de responder o fórum antes de começar a aula do César. Estão acordando cedo, que bonitinho, né? Tô gostando de ver. Tudo isso é medo de ficar com falta? Eu vi, Isadora, que você respondeu. Um bom dia a todos, bons estudos, quaisquer dúvidas entrem em contato. A partir da semana que vem, então, o grupo 2 vai apresentar o seminário. Aos alunos que estão entrando, se encaixem no grupo 2 e 3, que é o que está mais desfalcado, e nós vamos nos falando aí durante a semana para tirar as possíveis dúvidas de vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve análise introdutória aí do Walter Benjamin, que com certeza vai fazer parte do nosso dia a dia. É um dos historiadores e filósofos que eu mais gosto junto ao Nietzsche, né? Sou apaixonado por Walter Benjamin e por Nietzsche, que representam muito o nosso dia a dia, tudo que nós vivemos na nossa contemporaneidade. Muito obrigado a todos, um bom dia, dúvidas, entrem em contato, daqui a pouquinho já está essa gravação lá junto ao SIGA, tá? Um beijão no coração, um grande abraço, bom restinho de semana para vocês. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, bom dia a todos. Tchau, professor.